Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, aula de liderança organizacional e gestão de pessoas. Vou colocar ali. Então, o que a gente vai ver hoje? Vamos continuar nas práticas de compliance no agronegócio, comunicação com stakeholders. A gente vai ver o que são esses stakeholders. Deixar um minutinho aqui para vocês copiarem o título. Então, a gente vai ver o conceito de stakeholders, que são as partes interessadas ali no negócio, no agronegócio, compreender os riscos do silêncio e da omissão de informações, e ali praticar a redação de comunicados transparentes. Então aqui, um estudo de caso, falha na comunicação. Um caminhão da fazenda tombou e derramou fertilizante. O dono tentou esconder o acidente, mas um vídeo viralizou com informações falsas, causando a perda de contratos financeiros. Então, o vídeo que viralizou, que alguém foi lá e filmou falando que o produto era tóxico e estava prejudicando o meio ambiente, estava escorrendo o produto ali para o rio perto de onde ele tombou. Só que o fertilizante não era tóxico, mas a fazenda teve prejuízo. Então, onde que o líder falhou na gestão dessa crise? O que aconteceu de errado nesse caso? Alguém sabe? Isso. Na verdade, falhou no esclarecimento. Né? O que ele deveria ter feito? Deveria ter comunicado, ter feito ali um comunicado com transparência, mas ele optou em ficar em silêncio, então isso prejudicou. Ele poderia ter dito que o fertilizante não era tóxico, tá? Que não poderia causar riscos ali à saúde, ao solo, à água, mas ele preferiu ficar em silêncio. Então, o que o compliance exige? A compliance é regras, é um conjunto de regras ali das empresas. Então, o que eles exigem nessa hora? Qual que é o desejável? Comunicar o problema rapidamente, ser transparente na comunicação, reconhecer o erro e apresentar uma solução. Então, o maior erro daquele caso foi ele ter ficado em silêncio, não ter feito uma comunicação transparente, ter explicado o que aconteceu, qual era o produto que estava dentro do caminhão, que não iria causar riscos à população, ao meio ambiente. Então, ali deu margem para fake news, tá? Para as informações falsas viralizarem. Uhum.
Então, aqui, pessoal, stakeholders. O que são stakeholders? São as partes interessadas em uma empresa, projeto ou decisão. Tá? Então, todas as pessoas, todas as empresas que estão envolvidas em um projeto. Tá? Quais são os exemplos ali? São os produtores, os funcionários, os cooperados. Então, todo mundo que está envolvido ali no agro. Os clientes, os fornecedores de insumos. Então, desde lá do começo da cadeia produtiva até o final. Tá? Inclusive a comunidade. E qual que é o papel do líder? Ele não deve se comunicar apenas com os funcionários da empresa. Ele tem que se comunicar também com a comunidade, com o público externo. Um exemplo foi no estudo de caso que a gente viu. Ele deveria ter repassado para a comunidade, para o público externo, o que estava acontecendo. Então, não é só dentro da empresa. O líder também deve fazer essa parte, essa comunicação externa. Então, ficou claro ali o que são stakeholders? São todas as partes interessadas em uma empresa, em um projeto. Na verdade, é só uma palavra bonita para dizer, para chamar todas as pessoas interessadas ali no projeto, numa empresa. A comunidade também é stakeholder. O consumidor final também. Então, todo mundo que está interessado ali, que faz parte daquele projeto, daquele negócio, é um stakeholder. Então, a teia de comunicação. Como é que a mensagem deve ser repassada? Ali, como que o líder deve repassar as mensagens? Como é que ele deve fazer a comunicação? Então, ele tem que entender o público e a necessidade. Então, ali o público interno é de uma maneira, tá? Para os funcionários ali da empresa. Então, a mensagem é diferente do que se for para o público externo, para a comunidade. Então, o líder ele deve entender ali como adaptar a mensagem para cada público e para cada necessidade, tá? Mas deve permanecer verdadeira em todos os canais da teia de comunicação. Então, a mensagem que passa ali, a mensagem tem que ser verdadeira, sem mentiras, tem que ser com clareza, mas ele tem que ver, adaptar a mensagem conforme o público e a necessidade da ocasião, do momento.
Pessoal, semana que vem, na primeira aula, a gente vai fazer a revisão. Na segunda, vamos fazer a prova. Tá? Então, não faltem. Já passo para vocês aqui, deixa eu ver de que aula vai ser a prova. Então, a prova vai ser da aula 9. Não sei se vocês marcam por aula. Agora eu não sei qual que... Tem que ver qual que é a aula 9 aqui, deixa eu ver. Aula 9 é a importância do compliance, evitar multas e sanções. Tá? Se quiserem marcar aí. Então, desde a aula 9, ali, evitar multas e sanções, até a aula de hoje. Então, aqui, quais são os canais de comunicação? Tá? Cada grupo tem um canal específico. Tá? Então, eles falam que cada stakeholder tem um canal preferido, específico. Então, cada stakeholders ali, o funcionário é um stakeholder, investidores são stakeholders. Então, cada grupo são stakeholders. Então, o que os funcionários, como que é o canal de comunicação dos funcionários? Geralmente através de uma reunião presencial, fazem reuniões lá dentro da empresa para os funcionários. Para os investidores, como que é feito esse canal de comunicação? Geralmente através de relatórios oficiais que a empresa emite para os investidores. Para os clientes, através de e-mail ou nota fiscal. Para o governo, através dos ofícios formais. E com a imprensa, através de coletivas de imprensa. Então, cada canal de comunicação, cada stakeholder tem um canal preferido, um canal indicado.
Tá. Aqui é em relação ao comunicado oficial. Quais são as partes de um comunicado oficial da empresa? Então, tem 4 partes. O primeiro são os fatos. Tá? O que aconteceu? Vai relatar ali no comunicado que a empresa vai emitir. Então, primeiro, fatos. O que aconteceu? Qual o acontecimento? Segundo, o contexto. Por que aconteceu aquilo? Tá? Em qual situação aconteceu? Terceiro, ação. Tá? O que vai fazer em relação àquele problema? Tá? O que a empresa vai fazer? Qual é a solução para aquele problema? E o quarto é a transparência e a clareza. Tá? Como que a empresa vai acompanhar aquele problema? Tá? Então tem que ter transparência e clareza no acompanhamento. Não adianta só propor ali a ação, a solução para o problema, mas tem que acompanhar com transparência e clareza. Então, essas são as 4 partes de um comunicado oficial. Então tá, pessoal. Aqui essa aula foi. Tá? Aqui é o resumo da aula, para vocês verem depois lá no slide. Então, 8h20 agora, prof. Vamos dar uns 5 minutinhos, então, para eu montar outra aula aqui, colocar outra aula no slide. Daí a gente dá sequência. Tá, vamos começar então, senão não vai dar tempo de passar a atividade. Pessoal, então agora vamos começar a segunda aula. Tá? Vai ser sobre comunicação e transparência. Como é que é? Tá? Comunicação e transparência. Então, ali, compreender o valor da transparência para a imagem da empresa. Como funciona o impacto do medo e da hierarquia no silêncio dos trabalhadores. E projetar um canal de denúncias dentro da empresa. Então, aqui um estudo de caso. Um tratorista via toda semana o gerente desviando galões de defensivos da empresa, lá da fazenda. O tratorista era honesto, mas ele ficou em silêncio. Aí ele não falou nada para ninguém sobre esse desvio. Em 1 ano, o desvio gerou um prejuízo de R$100 mil. Toda semana, o gerente desviava galões de defensivos. Então, total ali, num ano, o total de prejuízo foi de R$100 mil. Se o tratorista era honesto e via o crime, por que ele preferiu ficar em silêncio? Por que ele não falou nada nessa situação? Por que ele não reportou essa situação para alguém? Pessoal. Então, qual que foi o problema dele? Se ele era honesto, né? Foi o medo. O medo de perder o emprego, o medo de retaliações, tá? De sofrer perseguição ali dentro do emprego dele, da fazenda. Então, ele não falou por medo. Então, nesse caso, o que resolveria essa situação?
a empresa oferecer um canal seguro de denúncias. Então, toda empresa deveria ter um canal seguro de denúncias, tá? De preferência anônimo, denúncia anônima. Você fazer a denúncia e não precisar falar o teu nome, não se identificar. Então, o ideal seria isso, a empresa ter um canal de denúncias, de preferência anônimo, sem precisar se identificar. Então, o que é a transparência? São as informações repassadas claramente. Tá? Onde todo mundo possa falar os problemas, sem ter medo de retaliação. Então, isso é transparência, onde é o ambiente onde todos possam falar, sem medo de retaliação. Então, o que isso beneficia a empresa? Tá? O que a transparência ela beneficia a empresa? Ela vai atrair investidores e bancos para poder fazer financiamento, para poder fazer empréstimo. Tá? Então, a transparência numa empresa ela vai atrair investidores e bancos. Tá? Vai atrair ali um retorno financeiro para a empresa. Então, a empresa, pessoal, ela tem que incentivar os funcionários ali a falarem sempre a verdade, serem transparentes, tá, nos problemas que eles têm dentro da empresa. E sempre incentivando a falar a verdade e mostrando para eles que eles não vão ser punidos por isso. Tá? Então, a empresa tem que dar essa segurança para o funcionário, que ele não vai ser punido por denunciar algum problema, alguma fraude dentro da empresa, então ela tem que dar essa assistência para ele, ela tem que dar essa confiança de que ele não vai ser punido. Então, aqui o canal de denúncias. É ali a linha de comunicação da empresa para receber denúncias, alertas, tá, sobre eventuais quebras de compliance na empresa, ali alguma quebra de regra, de legislação. Então, através do que pode ser feita essa comunicação, essa denúncia? Geralmente através de telefone, de sites, de urnas também, colocar urna lá dentro de uma sala lá dentro da empresa, e daí os funcionários vão lá e colocam os papeizinhos lá dentro. Tá? Então, geralmente é telefone, site e urnas. E exemplos de quebras de compliance. O que pode ter de errado lá na empresa que possa ser denunciado? São fraudes, irregularidades, problemas de assédios também, crime ambiental. Tá? E é uma ferramenta barata de se manter. Tá? Pensando no que a empresa pode ter de prejuízo lá na frente. Então, ela pode resolver a situação antes de ter o prejuízo, antes de ter o problema maior lá na frente. Então, acaba sendo uma ferramenta barata da empresa manter. Tá? Ela está investindo ali no momento para evitar um maior prejuízo lá na frente. Então, pessoal, rapidinho aqui para a gente terminar, para depois fazer uma atividade rápida também. Então, aqui fala sobre a não retaliação. Tá? Do funcionário ele se sentir seguro em fazer a denúncia. Tá? Então, tem que ter a possibilidade de fazer denúncia anônima. Então, o funcionário ele vai decidir se ele se vai se identificar ou não. Tá? Para ele ter essa segurança de que não vai acontecer nada com ele, de que não vai ter perseguição, não vai ter retaliação com a denúncia que ele fizer.
Então, o importante desse canal que a empresa disponibiliza é ela dar proteção e segurança para o funcionário fazer a denúncia. Senão, não vai funcionar. O funcionário não vai se sentir seguro em fazer a denúncia, então não vai funcionar o canal. Vai ser dinheiro jogado fora. Então, o mais importante é ter a possibilidade de fazer a denúncia anônima, sem se identificar. Então, aqui, os passos para estruturar um canal de denúncia. Então, qual que é o primeiro passo? Tá? Terceirizar a gestão do canal. Tá? Contratar uma empresa para fazer essa gestão, uma empresa de fora, tá? Que vai ter acesso às denúncias da empresa. Então, o ideal é contratar uma empresa de fora para fazer essa gestão do canal. O segundo passo, aceitar denúncias anônimas. É que a gente já falou no outro slide. Isso traz segurança, traz proteção para a pessoa que vai fazer a denúncia. O terceiro passo, garantir a não retaliação, para não sofrer ali punições com a denúncia. Para o funcionário se sentir seguro para fazer a denúncia, sabendo que não vai ter nenhuma punição depois com relação à denúncia que ele fez. E o quarto passo é investigação e o feedback. Então, é feita a investigação da denúncia, eles vão apurar os fatos, ver se confere, se é verdade, e dá o feedback, dá o retorno para a pessoa que fez a denúncia. Então, isso é importante, dar esse feedback, dar esse retorno ali do problema que foi denunciado. Tá? Então, 4 passos e como estruturar um canal de denúncia. Isso tudo, pessoal, é em sigilo, é em segredo, tá? Essa investigação ali, o feedback, o retorno que é dado para a pessoa que denunciou, tem que ser feito em segredo, em sigilo, tá? Só a pessoa vai ter acesso ao que a denúncia que ela fez. Tá? Então, isso é importante também. Aqui, pessoal, último slide. Vamos focar aqui nessa primeira parte, tá? Um canal de denúncias previne fraudes. Esse é o impacto financeiro. Então, o que um canal de denúncias faz? Ele previne fraudes, reduz prejuízos e fortalece a confiança na empresa. Então, quer dizer o quê? O investimento que a empresa está fazendo ali para criar esse canal de denúncias é pequeno em relação ao prejuízo que ela pode ter. Tá, com esses problemas lá na frente. Então, é mais vantajoso a empresa investir em um canal de denúncias do que ela arcar com os prejuízos lá na frente, de não ter visto, de não ter solucionado os problemas antes. Pode passar, prof? Então, aqui, pessoal, uma perguntinha. Tá? Quem quiser, só copia ali a resposta no caderno. Tá? Fique à vontade, copiar só a resposta. Um funcionário vê uma fraude lá na empresa, mas tem medo de denunciar. Então, o que a empresa deve garantir para ele falar, para ele denunciar? Tá? O que vocês fariam? Vocês, como empresa, o que vocês fariam para o funcionário de vocês ter a liberdade e ter a segurança de poder fazer uma denúncia? Então, responda no caderno. Já deu aula? Já deu horário, né? Então tá. Então tá, pessoal. Até depois. Tá? Até a próxima aula.
Tchau.